Eu era um produtor de audiolivros de sucesso, com uma esposa linda e uma vida perfeita. Então veio o silêncio, semanas sem uma palavra dela. Quando finalmente descobri a verdade, o caso dela com o chefe e um segredo chocante sobre filhos que ela escondeu por 15 anos, eu tinha duas opções: sucumbir ou revidar. O que acontece quando a mulher em quem você confiava tudo te trai de maneiras que você jamais imaginou serem possíveis? Meu nome é Curtis Rafferty. Tenho 39 anos, e até 3 meses atrás, eu achava que entendia a arquitetura do meu casamento. 15 anos com a mesma mulher constroem uma certa confiança. Você acha que conhece a planta, cada cômodo, cada canto. Então, um dia, você percebe que estava vivendo em um castelo de cartas. Eu tenho um pequeno estúdio de produção de audiolivros em Portland. Talentos de voz entram pela minha porta todos os dias, dando vida às histórias de outras pessoas. É irônico que eu não conseguisse ouvir o que estava acontecendo na minha própria história. Entre gerenciar dubladores e engenheiros de som, reunir-me com editoras e acompanhar as infinitas mudanças tecnológicas no meu setor, perdi a mudança mais significativa que acontecia bem debaixo do meu nariz. Bom dia, eu disse, deslizando uma xícara de café pela ilha da cozinha de Beta naquela terça-feira de abril. Ela já estava vestida para o trabalho, seu blazer sob medida e calças elegantes contrastando fortemente com minha camiseta de ensurrados. Quando você trabalha com pessoas criativas o dia todo em uma cabine de som, o conforto supera a aparência. Ela não respondeu, nem mesmo um aceno de cabeça, apenas pegou a caneca, tomou um gole e continuou navegando pelo celular. Achei que talvez ela estivesse estressada. A empresa farmacêutica para a qual ela trabalhava estava nos estágios finais de um grande ensaio clínico e, como analista sênior de dados, ela carregava um peso enorme nas costas. Um grande dia com os resultados do ensaio. Tentei de novo. Nada. Nenhum vislumbre de reconhecimento de que eu tinha falado, apenas o leve toque das unhas dela na tela. Atribuí isso à concentração. Às vezes, todos nos perdemos em pensamentos. Mas aconteceu de novo no jantar, antes de dormir e na manhã seguinte. No quarto dia de silêncio, eu sabia que algo estava errado. Muito errado. O silêncio não era apenas ausência de palavras. Era a presença de algo mais. Algo frio e deliberado. Algo calculado. Como qualquer marido sensato, perguntei diretamente a ela: Beta, fiz alguma coisa que te chateou? Coloquei a mão em seu ombro enquanto ela organizava papéis em sua mesa de escritório em casa. Ela afastou minha mão e foi para o outro lado da sala, como se meu toque a queimasse. Foi então que um arrepio percorreu meu corpo. Não era um estado de espírito ou uma fase. Era minha esposa, com quem estou casado há 15 anos, me excluindo sistematicamente do seu mundo, um momento de silêncio de cada vez. Os dias se transformaram em semanas, e o silêncio de Beta se tornou o nosso novo normal. Tentei de tudo: levar para casa a comida favorita dela, deixar bilhetes no criado mudo dela e até reservar uma escapadinha de fim de semana para o litoral, onde passamos a lua de mel. Nada rompeu a barreira invisível que ela havia construído. Talvez ela esteja tendo um caso, disse Ray enquanto tomávamos cerveja no Murphys, o pub mal iluminado que frequentávamos desde os 20 anos. Ray era meu amigo desde a faculdade, o tipo de pessoa direta que nunca amenizava nada, mesmo quando a verdade me magoava. Quase engasguei com a minha IPA. Beta? De jeito nenhum. O pensamento passou pela minha cabeça, mas ouvi-lo em voz alta me deu um aperto no estômago. Então, o que mais explica esse tratamento silencioso? As pessoas não param de falar com o cônjuge sem motivo. Ray fez sinal para o barman pedir mais uma rodada. Alguma coisa mudou? Passei a mão pelos cabelos, notando novamente como os fios grisalhos se espalhavam nas minhas têmporas. A promoção dela, por exemplo. Ela agora chefia todo o departamento de pesquisa. Mais horas. Mais pressão. Promoções não deixam ninguém mudo, retrucou Ray, com uma expressão mortalmente séria. Olha, Curtis, você é meu melhor amigo, mas sempre foi cego em relação a Beta. Lembra quando ela te fez cortar relações com o Brisson? Estremeci ao mencionar Brisson, meu antigo sócio e amigo mais próximo.
Tínhamos fundado o estúdio de audiolivros juntos, mas uma briga repentina, em grande parte impulsionada pela Bethan, me deixou com o negócio e ele com uma rescisão amarga. Aquilo foi diferente. Brisson foi imprudente, tomando decisões sem me consultar. Foi o que ela te disse, disse Ray, com a voz mais grave. Mas você já conseguiu um lado? Mudei de assunto rapidamente, desconfortável com o rumo que a situação estava tomando. De volta a casa. Encontrei Beta no escritório, com planilhas abertas em 2 monitores, o rosto iluminado pelo brilho azul dos pontos de dados e modelos estatísticos. Precisamos conversar, eu disse, parada na porta. Nenhuma resposta. Nenhum olhar na minha direção. Isso já dura tempo demais, Bethan. Seja lá o que eu tenha feito, seja lá o que esteja errado, podemos consertar. Mas esse silêncio está nos matando. Ela continuou digitando, como se eu não passasse de um fantasma assombrando nossa casa. Aproximei-me e gentilmente virei sua cadeira para que ela me encarasse. Pela primeira vez em semanas, nossos olhares se encontraram, e o que vi me arrepiou. Nem raiva, nem tristeza, nem mesmo desprezo. Simplesmente nada. Vazio onde antes havia calor. Você ainda me ouve? Minha voz falhou um pouco, revelando a emoção que eu vinha contendo. Ela suspirou, como se eu fosse uma interrupção irritante em seu trabalho importante. Estou te ouvindo, Curtis. Estou apenas ocupada. A primeira palavra que ela me dirigiu em 17 dias, e eles foram indiferentes. Clínicos. Como falar com um estranho que entrou no escritório dela? Ocupada por 3 semanas seguidas? Ocupada demais para reconhecer a existência do seu marido. Eu me esforçava para manter a voz firme. Ela voltou a se concentrar no computador. Não tenho tempo para dramas. Este julgamento pode mudar milhões de vidas. E a nossa vida? Isso importa? Nenhuma resposta. Apenas a retomada da digitação, a conversa, se é que se pode chamar assim, claramente encerrada em sua mente. Enquanto eu estava ali, invisível novamente, uma fria compreensão me invadiu. Minha esposa ficou semanas sem falar comigo, e não havia nada que eu pudesse fazer para mudar isso. A questão era, por quanto tempo eu toleraria viver como um fantasma na minha própria casa? Mais 3 semanas de silêncio. 21 dias vivendo com um estranho que tinha o rosto da minha esposa. Minha paciência estava mais esgotada do que as solas dos meus chinelos favoritos de cabine de gravação. Minha esposa ficou semanas sem falar comigo e, naquela manhã de domingo, enquanto a observava se maquiar meticulosamente antes de sair para encontrar um colega, decidi que já era o suficiente. Era hora de me afastar, pelo menos temporariamente, para clarear a mente e planejar meu próximo passo. Vou dar uma volta, anunciei, sem esperar resposta. Para minha surpresa, Beta me olhou pelo espelho. Tudo bem, disse ela secamente, a palavra pairando no ar como uma coisa morta. Peguei minhas chaves e a jaqueta de couro e hesitei em ir até a porta do quarto. Você estará aqui quando eu voltar? A pergunta era carregada. Nós dois sabíamos disso. Ela voltou a se maquiar. Tenho reuniões o dia todo. No domingo. O julgamento não se importa com o dia, Curtis. Observei-a por mais um instante. Essa mulher que dividiria minha cama por 15 anos. Havia novas linhas ao redor dos olhos que a maquiagem não conseguia esconder. Uma rigidez no maxilar que não existia antes. A idade estava nos afetando, mas algo mais também havia mudado. Algo fundamental. Sabe, eu disse, com a voz mais firme do que me sentia. Um casamento precisa de palavras para sobreviver. O silêncio é apenas um funeral lento. Ela pousou o aplicador de rímel com cuidado deliberado. Talvez seja melhor deixar algumas coisas sem dizer. Foi a última vez que ela falou comigo, e de alguma forma, foi pior do que o silêncio. Saí, o som das minhas botas ecoando no piso de madeira da casa que construímos juntos. Enquanto ligava minha Harley, o único prazer que Bethan sempre odiou, uma estranha calma tomou conta de mim. O ronco do motor vibrava em meus ossos, mais honesto do que qualquer conversa em casa havia sido ultimamente.
Eu dirigia sem destino, o ar da primavera clareando minha mente. Finalmente, me vi do lado de fora do prédio de Ray. Ele atendeu a porta de shorts de ginástica e uma camiseta desbotada, com a surpresa estampada no rosto. Curtes? Não é nem meio-dia de domingo. E aí? Eu precisava sair. Passei a mão pelos cabelos despenteados pelo vento. Se importa se eu ficar aqui um pouco? Ray deu um passo para o lado, com a preocupação estampada no rosto. Me casa, sim, su casa. A cerveja está na geladeira. Recusei a cerveja, mas aceitei o café que ele ofereceu. Assim que o amargor atingiu minha língua, meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. É o Curtis Rafferty? O cara do audiolivro? É o Brisson. Precisamos conversar. É sobre Bethan. Fico olhando para a mensagem. Esqueci meu café. Brisson. Depois de 6 anos de silêncio, ouvi-lo foi como encontrar um fantasma. E ele queria falar sobre Bethan? Meu polegar pairou sobre o botão de resposta. Quem é? Perguntou o rei, notando minha expressão. Brisson. Mostrei a tela para ele. Rei assobiou baixinho. A trama se complica. Você vai conhecê-lo? Antes que eu pudesse responder, meu telefone vibrou novamente. Por favor, Curtis. É importante. Murphys às 13 horas. Acho que preciso ir. Eu disse, digitando uma confirmação rápida. 2 horas depois, eu estava sentado em uma mesa nos fundos do Murphys, tomando uma água com gás, olhando a porta em busca de um rosto que eu não via há anos. Brisson entrou bem na 1 hora, parecendo mais velho, mas ainda com o mesmo passo confiante. Seu cabelo havia recuado um pouco. E, assim como eu, fios grisalhos salpicavam suas têmporas. O tempo não poupa ninguém. Curtis. Ele estendeu a mão, que apertei firmemente após um momento de hesitação. Obrigado por me receber. Sua mensagem foi intrigante. Eu disse, observando-o. A animosidade entre nós de repente pareceu distante e insignificante. Brisson pediu uma cerveja e me encarou de frente. Estou pensando em entrar em contato com você há meses. Mas depois de ver Bethan com ele novamente na semana passada, não consegui mais ficar em silêncio. Minha boca ficou seca. Ele. Daniel Mercer. Vice-presidente de pesquisa clínica da Pharmatech. O nome foi como um golpe físico. Daniel Mercer. O novo chefe da Bethan, desde a promoção dela. O homem com quem ela se reunia todo fim de semana. Há quanto tempo? Minha voz soava estranha aos meus ouvidos. A expressão de Brisson se suavizou com compaixão. Pelo menos 4 meses, que eu saiba. Minha irmã trabalha no departamento de RH deles. Eles não foram sutis, Curtis. Eu absorvi isso, uma estranha dormência se espalhando por mim. Por que você está me contando isso? Da última vez que verifiquei, não estávamos exatamente nos falando. Brisson passou a mão no rosto. Isso foi obra da Bethan. Ela te convenceu de que eu estava roubando dos negócios, lembra? O verdadeiro motivo dela querer que eu fosse embora era porque eu sabia do passado dela. Os filhos que ela tinha antes de você conhecê-la. Quase engasguei com a bebida. Que filhos? Ela tinha 2 filhos com pouco mais de 20 anos. Deu-os para adoção. Além de 2 abortos espontâneos antes disso. Ela nunca te contou, né? Sobre o motivo de ter insistido em não ter filhos com você. O chão pareceu se mover sob meus pés. Depois de 15 anos de casamento, eu estava descobrindo que vivia com um estranho o tempo todo. Fiquei sentado no Murphys muito tempo depois que Brisson foi embora, olhando para o meu copo vazio. Meu mundo havia se inclinado em seu eixo, revelando profundezas de engano que eu jamais imaginei serem possíveis. Bethan tinha filhos. Engravidou 4 vezes antes de nos conhecermos. Todos esses anos insistindo que filhos não eram para nós. Reivindicando foco na carreira, quando a verdade estava enterrada em um passado que ela nunca havia compartilhado.
Você está bem para dirigir? A voz do barman me assustou. Assenti, deixando o dinheiro na mesa. Lá fora, o sol da tarde parecia brilhante demais, normal demais para o terremoto que acabará de destruir minha realidade. Montei na minha Harley, mas em vez de ir para a raiz, me vi dirigindo para casa. Um confronto inevitável e necessário. Quando estacionei na garagem, um Audi desconhecido estava estacionado na vaga de Beta. Pela janela saliente, pude vê-la sentada na nossa sala de estar, rindo com um homem que eu só tinha visto 2 vezes em eventos da empresa. Daniel Mercer. Na minha casa. No meu sofá. Algo primitivo e feroz surgiu no meu peito. Eu havia passado semanas pisando em ovos, me questionando, me perguntando o que eu tinha feito de errado. E lá estava ela, trazendo o amante para nossa casa, enquanto pensava que eu estava em segurança, escondido no raiz. Entrei silenciosamente pela porta lateral, enquanto a conversa deles fluía pelo corredor. Ele não faz a mínima ideia. Bethan dizia, com a voz leve e divertida. Continua tentando consertar as coisas, como um cachorrinho triste implorando por atenção. Até quando você vai prolongar isso? A voz de Daniel era suave e culta. O tratamento do silêncio parece excessivo. Está funcionando, não é? Além disso, preciso garantir minha posição antes do divórcio. O acordo pré-nupcial tem uma cláusula de fidelidade. A palavra divórcio me atingiu como um golpe físico. Não porque eu quisesse salvar o nosso casamento. Aquele navio claramente já tinha partido. Mas como ela estava planejando isso, calculando cada movimento enquanto eu tentava desesperadamente me reconectar, entrei na sala. E a conversa deles morreu instantaneamente. Curtis. Bethan levantou-se abruptamente, seu rosto passando do choque para uma compostura forçada. Pensei que você tivesse saído o dia todo. Claramente. Mantive a voz calma e o olhar firme. Olá, Daniel. Aproveitando meu uísque, disse Daniel, virando o copo de cristal. Um presente de casamento dos meus pais. Parecendo desconfortável, mas nem de longe envergonhado o suficiente. Curtis. Não é o que parece. Bethan começou, no mesmo tom que usaria para explicar dados complexos a investidores. Não. Encostei-me no batente da porta. Braços cruzados. Por que parece que você está recebendo seu amante em nossa casa, discutindo estratégias de divórcio enquanto meu pai nos presenteia com uma Callan de 18 anos no nosso 10º aniversário? Virei-me para Daniel. Ela te contou sobre os filhos que teve antes de nos conhecermos? Ou você vai ter suas próprias surpresas no futuro? O rosto de Bethan ficou pálido. Como você fez isso? Brisson estendeu a mão. Acontece que ele não estava desviando dinheiro, afinal. Só sabia de muitos dos seus segredos. Daniel olhava de um para o outro, confuso e evidente. Que crianças? Soltei uma risada oca. Pergunte à sua namorada. Tenho certeza de que ela vai dar uma explicação perfeitamente razoável. Ela é boa nisso. Passei por eles em direção ao nosso quarto, tirando uma mala do armário. Bethan me seguiu, fechando a porta atrás de si. Você não tinha o direito de expor meus assuntos particulares, sibilou ela, sem qualquer pretensão. Essas gestações foram antes de eu te conhecer. Não são da sua conta. Continuei arrumando as malas metodicamente. 15 anos juntos. E eu tive que ouvir isso de um homem que você difamou para guardar seus segredos. Essa é a questão, Bethan. Não o seu passado. Suas mentiras. Para onde você está indo? A pergunta não continha nenhuma preocupação, apenas cálculo. Importa? Você já seguiu em frente. Fechei a mala com firmeza. Vou pedir ao meu advogado que entre em contato com o seu. Tenho certeza de que você já tem um reservado. O estúdio de audiolivros se tornou meu refúgio nos dias seguintes ao confronto. Paredes à prova de som. O zumbido suave dos equipamentos. A energia concentrada dos dubladores dando vida às histórias. Criou uma bolha onde meu caos pessoal não conseguia penetrar.
Você está com uma cara péssima, comentou Maria, minha engenheira de som, me entregando o café enquanto eu me acomodava na minha cadeira de sempre, atrás de uma mesa de mixagem. Ela estava comigo desde o começo. Seu brilhantismo técnico só se comparava à sua honestidade brutal. Obrigada pela atualização. Esfreguei os olhos, que estavam ardendo depois de mais uma noite no sofá do rei. Como está indo o projeto Patterson? Dentro do prazo. Mas não foi isso que eu quis dizer. Ela se encostou no batente da porta. Beta ligou para o estúdio. 3 vezes ontem. Meu maxilar ficou tenso. Ela disse o que queria? Saber onde você está hospedado. Disse que seu telefone vai direto para o correio de voz. Por que eu o desliguei? Liguei o console, um sinal claro de que a conversa estava terminando. Vamos nos concentrar no trabalho, ok? Maria ergueu uma sobrancelha, mas não insistiu. Era isso que eu apreciava nela. E neste lugar? O estúdio funcionava com base em talento e resultados, não em drama e emoção. Ao meio-dia, eu estava imerso na pós-produção de uma série de suspense, com o ritmo da edição proporcionando uma distração bem-vinda. Então, a porta externa zumbiu. Um som inesperado durante uma sessão fechada. Vou atender, disse a Maria, alongando meus ombros tensos. Abri a porta e encontrei Brisson, com um olhar de quem se desculpa. Que hora ruim. Hesitei e depois me afastei. Na verdade, seu timing é perfeito. Precisamos de um par extra de ouvidos neste projeto. Seu rosto demonstrava surpresa. Depois, um prazer cauteloso. Brisson sempre foi o melhor editor de som entre nós. Seu instinto para ritmo e ênfase era incomparável. Trabalhar lado a lado foi surpreendentemente natural, como se o intervalo de 6 anos nunca tivesse existido. Voltamos ao nosso ritmo antigo, nos comunicando na linguagem de colaboradores de longa data. Você vai ficar na casa do rei? Perguntou Brisson durante um intervalo. O estúdio estava vazio, exceto por nós. Assenti. Por enquanto. Procurando um lugar para mim. Mas o mercado de aluguel em Denver é brutal. Ele girou o café, pensativo. Tenho um quarto extra. Um estúdio em cima da minha garagem. Na verdade, é pequeno, mas privativo. A oferta pairava entre nós. Carregada por uma história não dita. Por que você me ajudaria depois do que aconteceu? A pergunta me incomodava. Brisson largou a caneca. Por que Beta não machucou só você quando me expulsou? Ela prejudicou o negócio. Ela prejudicou nossa amizade. E eu tive 6 anos para perceber que guardar rancor é exaustivo. Estudei minha amiga mais antiga. Observando as novas linhas ao redor dos seus olhos. A maturidade que havia amenizado sua energia antes imprudente. Nós dois envelhecemos. Ambos mudaram. Agradeço a oferta. Eu disse finalmente. Deixe-me pensar. Mais tarde naquela noite, quando eu estava fechando a porta, meu celular vibrou com uma mensagem de um advogado. O advogado da Beta. Solicitando formalmente uma reunião para discutir os termos da separação. A linguagem clínica atingiu um nível mais profundo do que qualquer explosão emocional poderia ter. Por trás do jargão jurídico, estava a certidão de óbito de 15 anos de casamento. 15 anos de sonhos compartilhados. Piadas internas. Bens acumulados. E vidas entrelaçadas. Tudo reduzido a ativos e passivos a serem divididos. Sentei-me no meu carro estacionado. A mensagem de texto brilhando na escuridão. Então, em vez de dirigir até a casa do rei, me vi indo em direção ao endereço do Brisson. Algumas pontes, eu estava aprendendo, podem ser reconstruídas com mais força do que antes. O apartamento de Brisson na garagem não era grande coisa. Um estúdio com uma cozinha compacta, um banheiro menor que a maioria dos armários e móveis que já tinham visto dias melhores. Mas tinha 2 qualidades inestimáveis. Privacidade e distância de Beta. Não é o Ritz, disse Brisson, me entregando uma chave reserva. É perfeito, respondi,
largando minha mala no piso de madeira desgastado. Pela única janela, eu conseguia ver as montanhas ao longe, os picos ainda cobertos pela neve da primavera. Escute, sobre o estúdio, começou Brisson, com as mãos enfiadas nos bolsos. Sem pressão, mas se você precisar de um par extra de mãos, estou entre projetos agora. Eu o observei. O amigo que eu havia perdido por causa das manipulações de Beta. Você está falando sério sobre voltar? Vamos chamar de teste, disse ele com um meio sorriso. Veja se ainda trabalhamos bem juntos. 2 dias depois, estávamos imersos na produção de uma série de fantasia. Nossos estilos complementares se encaixando como se nunca tivéssemos nos separado. O dublador, um veterano com um barítono ressonante, arrasou tomada após tomada enquanto Brisson e eu trocávamos acenos de aprovação atrás do vidro. Durante um intervalo, meu celular vibrou com uma mensagem do advogado de Beta. Reunião amanhã, às 14 horas, em nossos escritórios. Por favor, confirme presença. Mais notícias? Brisson perguntou, notando minha expressão. Advogados. Guardei o telefone. Amanhã às 2. Queria ir com você. Apoio moral. Comecei a recusar, automaticamente. Depois, reconsiderei. Por 15 anos, cuidei de tudo sozinha. Convencida de que a autossuficiência era força. Mas essas últimas semanas me mostraram algo diferente. Que aceitar ajuda não era fraqueza. Era sabedoria. Na verdade, sim, eu agradeceria. No dia seguinte, sentado na sala de conferências estéril em frente a Beta e seu advogado de terno elegante, fiquei grato pela presença constante de Brisson ao meu lado. Minha própria advogada, uma mulher séria chamada Elaine, expôs minha contraproposta aos termos iniciais de Beta. Meu cliente se opõe à reivindicação da senhora Rafferty sobre o negócio. Elaine afirmou firmemente. A Rafferty Audio Productions é anterior ao casamento e foi construída principalmente graças à experiência e ao relacionamento com os clientes do Sr. Rafferty. O advogado de Beta se inclinou para a frente. As contribuições financeiras da Sra. Rafferty durante os primeiros anos da empresa eram empréstimos. Interrompi, encarando Beta diretamente. Empréstimos que foram pagos integralmente até 2011, com juros, conforme documentado aqui. Deslizei uma pasta sobre a mesa. A expressão cuidadosamente composta de Beta vacilou. Ela não esperava que eu tivesse a documentação. Mas eu aprendi a lição sobre manter registros da maneira mais difícil, quando ela fabricou provas contra Brisson anos atrás. Além disso, Elaine continuou, meu cliente está disposto a abrir mão da reivindicação da casa conjugal em troca da propriedade exclusiva do negócio e seus ativos. Foi uma oferta calculada. A casa valia mais no papel, mas o negócio era meu ganha-pão. Minha paixão. Beta nunca tinha entendido isso. Para ela, era apenas mais um ativo em um portfólio. Precisaremos de tempo para revisar esses termos, disse seu advogado, secamente. Quando a reunião terminou, Beta me puxou de lado. Essa veia vingativa não combina com você, Curtis. Quase ri. Defender-me não é vingança. Já deveria ter acontecido há muito tempo. Ela estreitou os olhos. Eu te criei, sabia? Aquele estúdio teria fracassado sem o meu apoio. Por um momento, vislumbrei a insegurança por trás de sua fachada polida. A necessidade de controlar, de reivindicar o crédito. Era quase lamentável. Você acredita nisso enquanto se convence de que é verdade, eu disse baixinho. Mas nós dois sabemos quem construiu aquele negócio. E não foi você. Saí com Brisson me sentindo mais leve do que me sentia há anos. Como se eu tivesse me livrado de um fardo que carreguei por muito tempo. O café perto do estúdio havia se tornado meu ritual matinal. Café forte, uma mesa de canto tranquila e tempo para organizar meus pensamentos antes de mergulhar nas gravações do dia. Eu estava revisando as anotações da produção quando uma sombra caiu sobre a minha mesa. Se importa se eu me juntar a você? Levantei os olhos e encontrei Maria, minha engenheira de som-chefe, com um café na mão.
Acenei com a cabeça para a cadeira vazia à minha frente. Como está indo o reencontro com Brisson? Perguntou ela, misturando açúcar na xícara. Surpreendentemente bem. E era verdade. Ter Brisson de volta ao estúdio foi perfeito. Como se uma peça que faltava tivesse sido devolvida. Somos mais eficientes juntos do que eu esperava. Não me surpreende. Maria se recostou, me observando. Vocês dois sempre se equilibravam. Você é todo estrutura e precisão. Ele é todo intuição criativa. Combinação perfeita de engenharia de som. Sorri com a franqueza dela. Acho que precisava me lembrar disso. Então, como está a situação da casa? Rei mencionou que Bethan vai ficar com ela no divórcio. Confiei na Rei para compartilhar meus assuntos pessoais. Mesmo assim, não me importava que a Maria soubesse. Depois de 8 anos trabalhando juntos, ela era mais próxima do que a maioria da família. Minha escolha, expliquei. Deixei a casa para ela em troca da propriedade total do negócio. Ela não está feliz com isso. Mas seu advogado a aconselhou a aceitar. Maria sentiu em aprovação. Uma jogada inteligente. Casas são substituíveis. O que você construiu no estúdio, não. Meu celular vibrou com uma notificação por e-mail. Olhei para baixo e congelei. Era de Daniel Mercer, o amante de Bethan. Preciso me encontrar. Informações que você precisa ter sobre a Bethan. Hoje, 13 horas. O que houve? Perguntou Maria. Notei minha expressão. Mostrei o e-mail a ela. Amiga da Bethan. Quer me encontrar? Maria arqueou as sobrancelhas. Você vai? Boa pergunta. Meu instinto inicial foi apagar a mensagem. Cortar todas as conexões com a teia de mentiras que Bethan havia tecido. Mas a curiosidade me incomodava. Que informação Daniel poderia ter que eu precisaria? Acho que preciso. Decidi. Nem que seja para encerrar este capítulo de verdade. À 1 da tarde, sentei-me num parque no centro da cidade, observando pombos brigando por migalhas de pão. Daniel chegou pontualmente. Seu ar corporativo havia diminuído um pouco desde que o vi na minha sala de estar. Obrigado por me receber, disse ele, sentando-se no banco ao meu lado. Vamos deixar as gentilezas de lado. Do que se trata? Ele olhou para as mãos. Um relógio caro brilhava à luz do sol. Bethan terminou tudo entre nós. Disse que precisava se concentrar em garantir o futuro. E isso me preocupa como? Meu tempo foi tranquilo. Eu não tinha interesse no drama do relacionamento entre minha ex e o amante dela. Por que ela está usando comigo o mesmo manual que usou com você? Ele pegou o celular. Abriu um e-mail. Ela disse ao conselho que eu a pressionei para entrar em um relacionamento. Que eu a ameacei com o emprego se ela não obedecesse. Olhei para ele. É verdade? Não. Sua veemência parecia genuína. Era mútua. Mais do que mútua. Ela me perseguiu. Mas agora há uma investigação do RH. E de repente eu sou o executivo predador, enquanto ela é a vítima. O cenário era perturbadoramente familiar. As acusações de Bethan contra Brisson anos atrás. A cuidadosa caracterização de si mesma como a parte errada, em vez de instigadora. Por que me contar isso? Porque ela está te armando para isso. Daniel me encarou diretamente. Ela me disse que tem provas de que você desviou fundos da empresa para o estúdio. Disse que estava construindo um caso para reivindicar metade do seu negócio no divórcio. Uma raiva fria me invadiu. Mesmo agora. Com o nosso casamento em ruínas. Ela ainda estava tramando. Ainda manipulando. Ela não vai conseguir, eu disse com serena confiança. Tenho registros de todas as transações. Depoimentos de testemunhas. Transferências bancárias. Ao contrário de você. Já vi esse padrão antes. Daniel parecia desanimado. Eu não fazia ideia de com quem estava lidando. Por um momento, quase senti pena dele. Quase.
Considere isso uma lição dolorosa. Eu disse em pé. E Daniel? Da próxima vez, escolha com mais sabedoria. 6 meses depois de encontrar Bethan e Daniel na minha sala de estar, eu estava na porta da minha nova casa. Nada de especial. Um modesto artesão de 3 quartos, com boa estrutura e papel de parede horrível. Mas era meu. Tudo meu. Última caixa. Brisson anunciou. Coloquei uma caixa com a etiqueta Vinil Vintage na sala de estar. Pronto para o grande tour pelo estúdio. Sorri. Pegando meu casaco. O divórcio havia sido finalizado há 2 meses. Mais limpo do que o esperado depois das revelações de Daniel, Bethan desistiu de suas reivindicações sobre o negócio. Ela conseguiu uma casa e um acordo. Eu recebi minha liberdade e a propriedade total da Rafert Audio Productions. Agora renomeada para Rafert Endemore Sound Studios. Lidere o caminho, parceiro. A expansão foi ideia do Brisson. Com a demanda por audiolivros crescendo e a produção de podcasts crescendo, alugamos o espaço adjacente ao nosso estúdio original, dobrando nossa capacidade. A reforma consumia minhas noites e fins de semana. Um processo terapêutico de construção de algo novo a partir das ruínas da minha antiga vida. O novo espaço brilhava com possibilidades. Cabines de gravação de última geração. Uma área dedicada a podcasts. E um lounge confortável onde os dubladores podiam se preparar. Maria assumiu a equipe, contratando 2 engenheiros de som promissores, recém-formados em engenharia de áudio. Nada mal para 2 caras de meia idade começando do zero, comentou Brisson, observando nossa criação. Falando em recomeçar, eu comecei. Recebi uma ligação daquela agente literária ontem. Ela quer me encontrar para transformar aqueles tutoriais de produção de áudio que fizemos em um livro. Os olhos de Brisson se arregalaram. Sério? Isso é importante. Era mais do que importante. Era uma validação. A prova de que a expertise que eu havia construído ao longo de décadas tinha um valor que ia além do que Bethan jamais havia reconhecido. Há algo mais. Eu disse, sentindo de repente meus 40 anos enquanto o nervosismo me revirou o estômago. Convidei Maria para jantar. Um jantar de verdade. Não é trabalho. O rosto de Brisson se abriu num sorriso. Já era hora. Só venho dando indiretas há meses. Eu ri, o som ecoando em nosso novo espaço. A vida aos 39 não tinha saído como planejado. Meu casamento implodiu. Perdi minha casa. E fui forçada a reconstruir tudo do zero. Mas ali, cercado pelos frutos do meu trabalho, por uma nova parceria fortalecida e pela perspectiva de um romance com uma mulher que realmente me respeitava, percebi algo importante. Este não era o fim da minha história. Era apenas o começo de uma melhor. 1 ano após a traição de Bethan, sentei-me na sala de controle do nosso estúdio ampliado, ouvindo as versões finais do nosso projeto mais ambicioso até então. Um drama de áudio imersivo com um elenco de 20 dubladores, música original e design de som inovador. É o nosso melhor trabalho, disse Maria ao meu lado, com a mão confortavelmente apoiada no meu ombro. Nosso relacionamento evoluiu naturalmente nos últimos 6 meses, construído com base no respeito mútuo e na paixão compartilhada pela arte em áudio. Definitivamente, digno de um prêmio. Concordei, fazendo algumas anotações finais sobre os níveis de mixagem. Meu celular vibrou. Uma mensagem do rei. Bethan avistou um voo para Heathrow. Aparentemente, a Pharmatech UK não ficou muito feliz com seus métodos de pesquisa. O escritório de Londres fechou a vaga. Mostrei a mensagem para Maria, que ergueu uma sobrancelha. O karma se renova. Não senti satisfação com a queda de Bethan, apenas um reconhecimento distante de que as ações eventualmente encontram suas consequências. Minha própria vida havia tomado direções inesperadas. O contrato do livro com Brisson, a expansão do estúdio e, o mais surpreendente, a parceria feliz com Maria, que entendia meu trabalho de uma forma que Bethan nunca havia compreendido. Curtis. Uma chamada de voz da recepção. Alguém aqui quer te ver.
Encontrei uma jovem esperando, de 20 e poucos anos, com olhos familiares que me fizeram parar. Senhor Rafferty? Sou a Elise. Ela torceu as mãos, nervosa. Acredito que você foi casado com minha mãe biológica, Bethan Crawford. O chão pareceu se mover sob meus pés. Uma das filhas da Bethan, a filha que ela havia dado para adoção antes de nos conhecermos. Quer um café? Ofereci, recuperando a voz. Acho que temos muito o que conversar. Durante a hora seguinte, Elise compartilhou sua história. Sua busca pela mãe biológica. A recepção fria de Bethan. O desejo dela de entender de onde ela veio. Ela se recusou a me conhecer. Elise explicou. Mas mencionou que talvez estivesse disposta a me contar algo, qualquer coisa sobre ela. Mesmo agora, Bethan estava se esquivando da responsabilidade, desviando as perguntas desta jovem para mim. Algo nunca mudou. Posso te dizer o que sei. Eu disse cuidadosamente. Mas, mais importante, acho que tem outra pessoa que você deveria conhecer. Meu amigo Brisson sabia de aspectos do passado de Bethan que nem eu sabia. Ao ligar para Brisson, observando a expressão esperançosa de Elise, percebi algo profundo. Os capítulos mais dolorosos da vida muitas vezes levam a novas conexões inesperadas. O silêncio que antes ameaçava me sufocar dera lugar a novas vozes. Novas histórias. Novos começos. Às vezes, é preciso perder tudo para encontrar o que você nunca soube que precisava.